Merchandising no varejo alimentar. Esse é o tema de hoje do Projetalks com Reinaldo Siqueira. Oi, Reinaldo. Olá, Milena. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o meu convite, Sim. viu? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tá? Falando um pouco do nosso negócio e do trabalho que nós desempenhamos dentro do varejo. Gente, só para quem não conhece, o Reinaldo é diretor comercial da Dinâmica Merchandising. Tá lá só há 25 anos, né? Acho que sabe falar um pouquinho das ações de merchan. E ele também é sócio da Luane Uniformes. Eu fiz um merchan da Luane no nosso episódio 20, gente, mas foi aquele merchan, ó, genuíno. Essa camisa que você tá da Dinâmica deve ser da Luane. Sim, com toda certeza. A Dinâmica é um grande parceiro da Luane. Olha só, tu uniu o útil ao agradável, né? Bacana. Reinaldo, fique à vontade se você quiser se apresentar. Só antes de passar a palavra para ti, eu já vou dizer assim, se apresente e conta para as pessoas o que é merchandising no varejo alimentar, porque parte da nossa audiência é da área de marketing. Essa parte conhece trade marketing e daí provavelmente conhece ações de merchandising, mas a maior parte é de empreendedores. E, obviamente, a maior parte não é do varejo alimentar, né? Então, apresenta, fala o que a Dinâmica faz, enfim, tá contigo. Certo, está comigo. Bom, eu sou Reinaldo Siqueira, sou responsável pela área comercial da Dinâmica Merchandising. Então, nós atuamos nos pontos de vendas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o nosso trabalho é melhorar a visibilidade dos produtos das indústrias que nós atendemos dentro do canal varejo alimentar e alguns outros segmentos que nós atendemos, como lojas de departamento. Tá? Então, o nosso trabalho consiste basicamente em fazer o trabalho de abastecimento, execução dos produtos dentro do ponto de venda, garantindo que o produto vai estar abastecido dentro do layout determinado pela indústria, ou o que é permitido pelo varejo, precificado, com o FIFO feito e com a limpeza sempre em dia, tá? Pera aí, Reinaldo. Primeiro, falou FIFO. Essa era uma das que estava nas minhas perguntas, porque assim, primeiro, varejo alimentar é o supermercado, basicamente, né? Para só traduzir para as pessoas. E esse é um setor que é cheio de termos, né? Perda, redução de perda, nananá de ruptura, nananá, o fazer o FIFO. O que é fazer o FIFO, Sim, Reinaldo? O merchandising geralmente ele usa siglas em inglês. Ah. Isso. Então, o nosso trabalho aqui o que é traduzir e transformar em uma linguagem que os nossos promotores consigam entender. Exatamente. Então, assim, nós pegamos FIFO. O que é? É o primeiro que entra, o primeiro que sai. First Ou seja, in, first out. Exato. É todo o trabalho que nós temos em garantir que o produto que chegou primeiro está no fundo e o produto mais antigo está na frente, tá? Para que a venda aconteça de uma forma sadia. Claro. Sem esse trabalho, quando você for no supermercado, você vai pegar um produto ou com a data vencida ou para vencer muito próximo, tá? Eu faço isso sempre com pão, Reinaldo. Desde que eu compro pão integral fatiado e desde que eu aprendi o que era FIFO, eu vou no de trás. E sempre a validade do pão de trás é mais pra frente, né? Ou seja, o FIFO foi bem feito. Foi bem feito, só que eu descobri o que ele era e daí eu vou lá e furo o FIFO. Mas isso é normal, tá? Em todas as visitas a gente orienta o nosso promotor a fazer o FIFO. Claro, faz sentido, para não deixar o produto vencer, né? E o FIFO não é só no PDV, tá? É também no depósito. Ah, vocês também atuam no depósito. Sim, porque o nosso trabalho é organizar o depósito do varejo e também o ponto de venda. Sabe que isso às vezes o consumidor leigo não sabe? Ele acha, por exemplo, que dentro de um supermercado tudo é time do supermercado e, na verdade, grande parte do esforço ali da organização, do estoque, da limpeza, são as marcas que pagam para o mercado, né? Isso, exatamente. Ou é um promotor diretamente da indústria ou terceirizado através de uma agência como a Dinâmica, tá? Entendi. Que presta serviço lá dentro daquele varejo. Entendi. E esse trabalho deve ser importante porque, assim, o que os meus clientes que vendem para supermercados falam é que o espaço naquele ponto de venda vale ouro, né? Que é um espaço muito disputado mesmo, né, Reinaldo? Eu acho que estamos falando de quanto mais exposição, mais venda, né? Exatamente. Quanto melhor for a participação da indústria,
maior vai ser a venda dela dentro daquele ponto de venda. Lógico que tem outros fatores, como o preço, o poder da marca, a publicidade que é feita em cima daquele produto, tá? Mas lá naquele momento de decisão, quanto maior for a participação, automaticamente maior será a venda, tá? Então, esse é um dos nossos trabalhos, tá? Posicionar o produto de uma forma correta dentro do ponto de venda, para que fique mais fácil o consumidor acessar e comprar essa mercadoria. E uma coisa que você estava contando antes nos bastidores é que o bacana é que os estudos do que vende mais ou vende menos, a indústria faz com o seu time de trade marketing, né? Exato. E vocês executam o que esse time de trade determinar. Isso, nós fazemos a execução conforme o layout, o planograma definido pela indústria, ou o que é permitido dentro do varejo, porque existem os dois, tá? Em alguns casos, o varejo acata o que a indústria está passando. Tá. Em outros casos, existe um layout, um planograma definido pelo próprio varejo. Tá, e daí a marca, se entrou naquele varejo, é porque aceitou aquilo. Exatamente, tem que seguir aquela determinação. Geralmente, a participação da empresa é determinada pelo gerenciamento de categoria. Tá. Ou seja, o produto com maior giro, maior a participação dele, tá? Legal. E, bom, Reinaldo, eu tenho trazido aqui alguns nichos, né, da área de mercado, alguns nichos de mercado. Então, já teve um episódio de mercado pet, teve um episódio de mercado imobiliário, teve um episódio de mercado automotivo, desse que eu tô lembrando de cabeça. E agora a gente traz, então, o merchandising. Todos os setores que eu ouvi até agora, estética e bem-estar também, enfim, foram impactados diretamente pela pandemia, né? Alguns mercados se transformaram no durante e se transformaram de novo no pós-pandemia, mas todos tiveram algum impacto. No varejo alimentar, né, o que a gente lê é que houve muito acréscimo de vendas. Se houve, né, esse aumento desse mercado, provavelmente houve também um aumento na contratação de merchandising. Como que foi a pandemia para vocês, assim? Conversando contigo, eu até te digo que me surpreendeu. Então, conta para as pessoas, né? Como que foi a pandemia, assim, dentro dos supermercados. Bom, para nós, acho que assim como para todo mundo, né, e para todas as empresas, foi muito desafiador. Principalmente no ponto de faltas e atestados. Porque qualquer sinal de contaminação por Covid, o colaborador era afastado por 10 dias de início e depois foi diminuindo para 7 dias, tá? Claro. Mas tirando essa situação aí da falta de pessoas, de mão de obra para fazer o trabalho no ponto de venda, o varejo alimentar e o canal farma foram 2 setores que não pararam. Então, as vendas continuavam. Então, a visão que nós temos é que as pessoas iam para o supermercado, porque não podiam ir para outro lugar, então vamos para o supermercado, né? E estando em casa também, o consumo aumentou muito, né? Claro. Então, poxa, as pessoas não tinham um restaurante para ir, então vamos comer em casa. Claro. Então, com isso, aumentou muito a nossa demanda de trabalho durante o período da pandemia. Aí vocês tiveram que equalizar mais demanda com menos mão de obra. Exatamente. Foi o grande desafio. Exatamente. Entendi. Foi muito desafiador, viu? E aí, depois da pandemia, tu sentiu que deu uma baixada, uma acalmada nos ânimos, digamos assim? Não, na nossa visão, não diminuiu os anos. Pelo contrário, tá? Como a indústria cresceu muito nesse período de pandemia, automaticamente as metas tendem a ser as mesmas, tá? Entendi. Então, acho que Ninguém quer diminuir. Isso. Para nós, esse foi o primeiro choque, tá? Porque o consumo diminuiu. Então, as indústrias também tiveram que se adaptar a esse novo cenário. E aí, tu comentou comigo, né, nos bastidores, sobre troca de marcas, né? Digamos, as pessoas não deixaram de consumir, mas eventualmente tiveram realmente, por uma queda de renda, no pós-pandemia, que acharam alternativas, né? Exatamente. Não parou de consumir, mas sim mudou o tipo de consumo, né? Mudaram-se marcas, mudaram o tipo de produtos, mas o consumo em si ele continua acontecendo. E tu falou da tua visão regional, né? Sul e Sudeste. Mas em termos de porte de cliente, vocês atendem desde grandes redes até pequenas redes? Como é que ou o merchandising é uma ação restrita a poucos? Como que é isso, assim?
Não, nós atendemos todos, Dá tá? para modular? Exatamente. Nós atendemos o pequeno, o médio e o grande varejo. Então, todos os varejos que estão presentes nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos o nosso promotor lá fazendo o trabalho de execução no PDV. Tá. Então, isso dá um total aí de mais de 4.000 lojas atendidas pela Dinâmica. Tá, legal. Isso quer dizer, então, que a diferença é que um vai demandar um promotor, outro vai demandar X promotor. Exato, são trabalhos diferentes, né? Tá. Vamos pegar o canal. Nós trabalhamos no canal varejo, no canal hiper e super, Tá. e também no canal cash. Então, a demanda no canal cash, que são os atacarejos, é muito maior do que a demanda do hiper e do super, entendeu? Qual é a diferença didaticamente ou em parte teórica de um hiper e de um super? O que muda a categoria? Certo? Aí, primeiro, a estrutura, né? Uhum. A estrutura do cash é toda voltada para trabalhar com o estoque dentro da própria loja. Que é o atacarejo. Isso. Tá. Então, vai se usar empilhadeira para fazer esse Tá. trabalho. Então, isso acaba deixando o trabalho no cash sempre um pouco mais demorado, tá? Ah, tá. Porque quando nós falamos de um super e de um hiper, nós pegamos o produto no depósito e trazemos para a área de venda. Uhum. Agora, quando nós falamos do cash, nós vamos ter que descer aquele pallet Tá. do aéreo daquela loja para fazer o abastecimento. Tu já precisa de uma mão de obra mais especializada. Hoje o supermercado, a gente vê que eles acabam se tornando shoppings. Sim. Tanto que a maior parte são supermercados dentro de shoppings, né? Porque acaba tendo tudo. Também Sim. é verdade. Aqui em Curitiba a gente tem um caso ali na Era Finac, no Parque Shopping Barigui, né? Uma loja enorme, abriu um mercado e tá sempre cheio, né, Reinaldo? Tem o festival, né? O festival, aham. Eu vou bastante ali. E é uma coisa que há alguns anos você pensaria, um mercado dentro de um shopping. É a maior conveniência que tem, eu acho, né, para o consumidor. Já que a gente falou do canal Cash, tá? Eu queria só voltar um pouquinho no atacarejo. Quem mora em grandes centros, assim, cidades um pouquinho maiores, não necessariamente capitais, mas tem se deparado cada vez mais com esse tipo de varejo, né? Aqui em Curitiba mesmo é uma coisa que explodiu e não há muitos anos, né? Você tinha os atacados, tipo um Macro da vida, o Sam's Club, e só, que você tinha que ser sócio ainda, né? Que eram atacados. Aí começou a vir um conceito de atacarejo e parece que veio um atrás do outro. Sim. E aí, numa conversa assim, que a gente teve, era até sobre a Luane, você trouxe algumas realidades do atacarejo, né? Por que as pessoas têm ido? E uma coisa que eu achava antes de conversar contigo é que o atacarejo era uma ameaça ao supermercadista. Aí eu acabei sabendo que é tudo dos mesmos donos. Consegue contar um pouco pra gente, assim? Isso, na verdade, são bandeiras, né? Quando nós falamos das principais redes, eles trabalham hoje tanto com o varejo super e hiper e também com o canal cash. O canal cash, ele veio primeiramente para atender o comércio do bairro, que seriam os mercadinhos, o atacado realmente, tá? Para fazer esse trabalho de atacado. E na sequência também começou a atingir o público que seria o público final, que procura ter uma condição melhor de compra, entendeu? Tá. Então, essas lojas, elas têm uma estrutura mais simples, né? Tá. Comparada com um super e um hiper. Mas, em consequência, você fazendo a compra nesses varejos, você consegue uma economia maior. Tá, a compra do mês faria no atacarejo, então. Exatamente. Questão de orçamento mesmo. Né? Entendi. E a experiência fica mais no mercado, né? Exato. Porque os supermercados cada vez mais têm trabalhado assim, a experiência de consumo, que é algo que a gente traz muito no marketing, o sensorial, a venda de itens até alguns anos pouco frequentes em mercados, como, por exemplo, flores, né? Toda entrada de mercado agora tem a questão ali das flores. É uma coisa que não tinha, até porque dá muita perda, eu acho, ou... Enfim, gerenciamento de estoque disso não deve ser muito fácil, né? Porque você consegue enxergar bem isso quando você olha o layout das lojas, tá? Você pode ver que os açougues, geralmente, eles são no final da loja, para fazer com que você ande por toda a loja até chegar ao açougue, tá? Uhum. Então, geralmente, quando você entra em uma loja que ela tem setor de roupas,
você entra por ali, porque é algo que você não vai lá para comprar roupa. Aí você acaba olhando, acha e compra. Você realmente a compra por impulso, tá? Então, essa compra por impulso, você vê cada vez mais. Quando você vai no checkout, você vê toda aquela variedade de produtos que estão ali para consumo imediato. É tudo a venda por impulso, né? Sim, aumentar o ticket médio, né? Aqueles corredores de chocolate e bala enquanto você tá na fila é uma tentação, né? Para quem tem criança, então às vezes eu vejo cada cena. E o nosso trabalho também é esse, tá? É fazer o trabalho dentro dos checkouts. Nós temos alguns clientes que nós atendemos que estão especificamente no checkout dessas lojas. Ah, é? Ah, deve ser um espaço bem disputado. Sim, ou seja, nos caixas, né? Nos caixas. Deve ser super disputado ali, porque todo mundo geralmente são negociações junto com o varejo, tá? São negociações, E assim, Reinaldo, eu até te perguntei, né? As ações de merchandising, você falou do abastecimento, controle de limpeza, FIFO, etc. Mas tem também as ações voltadas para estímulo de consumo, né? Que vocês fazem, por exemplo, degustação, demonstração, enfim. Essas são as duas modalidades, tá? Nós temos tanto a dinâmica merchandise, que fica responsável em fazer todo o trabalho de abastecimento e execução dos pontos de venda, e também a dinâmica eventos, que fica responsável em cuidar das degustações e das ações dentro dos supermercados. Então, dentro desse trabalho, qual que é o nosso objetivo? É gerar o desejo de experimentação do cliente. Então, é um produto novo que a indústria lançou, ele quer fazer uma degustação para que o cliente conheça aquele produto. E dessa forma se fidelize e acaba sendo um cliente daquele novo produto da indústria. E quando a gente vê aquelas esculturas de torre de latinha, torre de papel higiênico, sabe? Umas coisas, às vezes viraliza até, né? São trabalhos especiais que nós chamamos, tá? E a equipe de merchandising que faz também. Isso, nós temos dentro da dinâmica, nós temos uma equipe que é campeã nisso, tá? Eu imagino. Eles fazem muitos trabalhos com tanques de guerra, com caminhões, com carros, com uma empilhadeira. Então, porque qual que é o objetivo disso? É chamar realmente a atenção do consumidor. Então, é um trabalho atrativo, faz com que o cliente acabe levando aquele produto. Só que vocês, é como você estava falando, né? Vocês fazem parte de uma costura entre a indústria e o ponto de venda, né? Porque vocês só conseguem fazer essas ações se há um alinhamento prévio dessas partes, né? Nem sempre, tá? Em algumas partes são conquistas, tá? Muitos desses trabalhos são conquistados pela nossa própria equipe, tá? Relacionamento. Exatamente. O relacionamento conta muito dentro do nosso trabalho, tá? Então, como nós estamos presentes há muito tempo dentro dessas lojas, nós conhecemos os encarregados, os gerentes. Então, isso facilita. Lógico, desde que a indústria tenha produto suficiente para fazer esse trabalho, tá? Claro. Então, são alguns fatores ali, tá? Para você não fomentar uma venda de algo que o estoque está baixo. Isso, ou muitas vezes a indústria faz uma campanha, tá? O melhor trabalho vai ser premiado. Então, a equipe vai para o ponto de venda para buscar essa oportunidade e também levar esse prêmio, tá? Que bacana! Poxa, mas aí todo mundo fica feliz, né? Porque a loja recebe algo diferente, o consumidor fica feliz também porque foi impactado por algo diferente, criativo. E o que é muito bacana nisso, tá? Quando nós fazemos um trabalho especial dentro de um ponto de venda, a outra loja vem e fala, eu quero um desse também. Claro! Aí a gente começa a multiplicar esse trabalho. Bem, né? Exatamente. Isso tem muito em redes de distribuição. Eu já vi em alguns clientes isso. Se eu fizer isso para esse, o outro vai reclamar. Eu digo, mas isso é um problema bom para você gerenciar, porque senão que ele também vai querer. Sim, e o nosso objetivo final é fazer com que o nosso cliente venda mais e melhore o seu produto nos pontos de vendas que nós atendemos. Então, quanto mais atrativo for a exposição, maior vai ser a venda dessa indústria lá dentro daquele PDV. Reinaldo, algo que eu nunca te perguntei. Vamos lá, vamos ver. Vocês daí têm contrato de fidelidade com marcas? Por exemplo, só citar um exemplo. Eu sei que a Melita é café. A Melita é cliente, né? Então se você tem um contrato com a Melita, isso te impede de pegar um contrato de um concorrente direto? Ou dá para pegar? E como é que funciona esse gerenciamento? Sim, existem algumas regras, tá? Em alguns casos nós temos contratos onde nós não podemos trabalhar com produtos conflitantes. Então nós temos algumas alternativas, tá? O primeiro deles é trabalhar com equipe separada.
Eu Pois tenho uma é, equipe uma que atende uma marca e alternativa. uma equipe que atende outra marca, tá? Tá. A segunda situação é que, de repente, eu atendo em uma rede uma marca e em outra rede outra marca, tá? Mas, geralmente, é sempre negociado, tá? Sempre negociado e muito transparente. É conforme o contrato, então. Você até Exatamente. pode, desde que a outra... Isso me perguntam também, sabe? Por isso que eu falo. A gente, por exemplo, atende uma rede de material de construção de Araucária e uma rede de material de construção de Colombo. Ambas sabem uma da outra. Primeiro, são equipes diferentes. E segundo, a transparência, né? Exatamente. Mas como isso é uma dúvida que as pessoas meio que de bastidor, as pessoas querem saber. Claro, se houver alguma rede, sei lá, que queira que a gente seja exclusivo, daí isso vai ser negociado. Exato. Né? Nós também temos algumas condições, tá? O cliente fala, eu não aceito trabalhar com outra marca, tá? Então, ok. Então, nós precisamos que você entre com a gente em toda a nossa área de atuação. Pois é, claro. Nós também precisamos de algumas garantias, Sim. tá? Porque nós estamos dando todo o nosso benefício, todo o nosso pacote de serviço em prol dessa empresa, né? Claro. E tem uma estrutura a ser mantida, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de inovação. Você me falou, antes da gente começar a gravar, porque sempre dá 2 podcasts, né? Um podcast antes de gravar e outro depois. Todos os convidados é assim. E você estava me contando que as atividades principais do merchandising não se modificaram tanto, como, por exemplo, você está lá há 25 anos, eu estou aqui na Projetual há 20. O que eu fazia 20 anos atrás é quase que totalmente diferente do que eu faço hoje, né? Era total mídia impressa, não tinha rede social, não tinha, né, e-commerce, não tinha tanta coisa. Então, eu vejo assim, é uma outra agência dentro da agência. Já no merchandising, lá na Dinâmica, você disse assim, que muito pouco mudou, né? Entre o que vocês faziam e o que vocês fazem. Aí você falou uma diferença ali, que talvez seja a que você vai citar agora. Então, fala sobre esse caminhar, esses 25 anos, né? Se transformou muito. Sim, na verdade, o varejo em si, ele se transformou muito, tá? Você vê pelos próprios supermercados, tá? O que eram e como são hoje, tá? Sim. Então, o merchandising vem transformando, vem fazendo toda essa transformação, tanto no varejo, quanto nos prestadores de serviço, tá? Então, quem dita a regra são os varejistas. Claro. Então, nós acabamos seguindo essa regra conforme a determinação deles, ou a indústria. E no caso do nosso trabalho em si, além de fazer o trabalho lá dentro da loja, nós começamos a entender cada vez mais o que a indústria precisa de nós lá dentro. Então, uma das conclusões que nós chegamos é a informação. A informação hoje ela é valiosíssima. Então, além de garantir para o nosso cliente que nós vamos executar o produto dele dentro do ponto de venda, nós começamos a entender quais são os indicadores que são importantes para ele. Ou seja, dados. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um aplicativo que se chama SDI, Sistema Dinâmica de Informação. Então, com esse aplicativo, o nosso promotor ele faz todo o trabalho na loja, depois ele coleta informações de ruptura, informações de validade, a quantidade de pontos extras e quais são esses pontos extras que o cliente tem dentro daquele ponto de venda. O que é ponto extra, Reinaldo? Ponto extra? Ponto extra é uma ponta que pode ser negociada ou conquistada dentro daquele varejo. Ponta de gôndola. Ponta de gôndola, uma ilha, uma orelha, um cross merchandising. Então, existem vários tipos de pontos extras. Ninguém sabe o que é orelha. O que é uma orelha? Quando você está na gôndola, quando você olha na ponta da gôndola, tem uma ponta. Tá. Do lado da ponta tem uma orelha. Entendi. Dá um Google aí, orelha da ponta da gôndola. Exatamente. Tô brincando. Então, nós também fazemos toda essa gestão para o nosso cliente. Então, ele consegue estar lá dentro da indústria, dentro da matriz dele, enxergando todo o trabalho que nós fazemos para ele dentro dos pontos de venda. É que dado hoje vale ouro, né? Exatamente. E aí ele consegue tomar a decisão baseada em dados reais Sim. que vocês coletaram. Isso. Principalmente ruptura, tá? Ruptura hoje é o grande vilão de todas as empresas. Vamos falar o que é ruptura para o pessoal? Vamos sim. Então, essa falta de produto dentro do ponto de venda é o grande vilão de todas as empresas, tá? Eu quero bis, chocolate branco e não tem. Exatamente. Então, existem 2 fatores aí, tá? A ruptura, ela pode ser por uma falha no processo de compra daquela indústria ou do varejo, ou do processo de logística. O produto está no CD daquela rede
e não está naquela loja, tá? Certo. Então, nós trabalhamos nessa prevenção. O que que é? É entender a quantidade de estoque físico que tem dentro daquela loja e entender o estoque virtual. Então, nós fazemos um comparativo, tá? No estoque virtual está constando 50 unidades, porém, no estoque físico só tem 20. Então, nós temos aqui uma diferença de 30 unidades. Então, o nosso trabalho é mostrar para aquele varejo que o estoque está errado e fazer essa correção. Puxa, isso me parece, né? Parece para um leigo que isso vai bem além do merchandising, né? Sim, exatamente. E é um Porque trabalho já é uma bem gestão bem aí difícil. de... Você já ouviu falar de balanço que o varejo faz? Sim, que na verdade nossos clientes de varejo entram em pânico no último bimestre do ano, na contagem. Misericórdia. Imagina nos materiais de construção, coitado. E esse balanço é feito justamente para acertar os estoques. Então, há outro ponto que pode ocasionar muita ruptura é quebra, tá? Então, esse produto, ele não entrou a nota fiscal e não entrou o produto, ou o produto furto, ele foi furtado daquele ponto de venda, ou ele foi utilizado, transformado. Tá. De repente era uma farinha, ele foi usado na padaria, de repente era uma carne, foi usado no restaurante. Então, são fatores aí que geram essa ruptura. Eu estava até lendo uma pesquisa sobre perda, né? Que é uma das dores bem fortes, ó, o percentual. Eu estou lendo uma pesquisa, só deixar depois para o pessoal o link da Propz, ou eu não sei se fala Props ou se fala Propz, enfim, .com.br. Fez uma pesquisa bem legal, baseada num estudo da Abras 2023, né? E traz muitos dados, assim. Então, vou deixar o link para o pessoal depois. E daí, eles estavam falando que no último ano, o percentual de perdas de produtos perecíveis e furtos subiu de 28% em 2022 para 32% em 2023. Gente, 32%? Como Quebra. assim? É um terço. Nos produtos perecíveis, é loucura. Se você conseguir, sei lá, baixar isso aqui, imagina. Se você baixar de 32% para 25%, já é... Quanto isso em dinheiro, né? Ó, eles falam do lucro líquido médio do setor, falam do formato atacarejo, ó, do quanto cresceu. É uma pesquisa legal, até porque fala do número do tamanho desse mercado, sabe, Reinaldo? E até uma das coisas que traz aqui, que eu vou te provocar, é o seguinte, essa pesquisa diz assim, ó, as vendas por comércio eletrônico, como e-commerce, aplicativos de delivery e marketplaces, são praticadas por 35% dos supermercadistas, enquanto 65% ainda não possuem essa modalidade. Bom, a gente sabe que o e-commerce no Brasil ainda cresce a 2 dígitos por ano, porque, na verdade, ainda está começando, né? Ele está... Se for ver o potencial do e-commerce, ainda tem muito para crescer. Veja, 35% só dos supermercadistas já estão vendendo online. Então, eu queria perguntar para vocês que são do merchandising, sabe? Se o e-commerce é visto como uma ameaça, se vocês acham que quando de 35% passar para 65%, vocês vão perder espaço ou perder mercado? Para nós, eu posso dizer mais como consumidor, tá, do que como empresa. Tá. Essa experiência de compra ainda pesa muito, tá? Em alguns itens, pode até ser que essa venda continue crescendo, tá? Mas na maior parte dos itens onde você quer ir lá, você quer pegar o hortifruti, você quer escolher a carne, você quer escolher o queijo que você deseja, isso faz toda a diferença, né? E na cultura, eu acho, ainda das famílias brasileiras, né? Se você considera, assim, a grande massa, a ida ao mercado é um programa familiar, né? Sim, é um passeio. É um passeio. Que, analisando, tá, dentro do merchandising, nós estamos vendo que o domingo hoje já é o segundo melhor dia de compra do supermercado. Ah, é? O primeiro é sábado e o segundo já é o domingo. Então, nós também já estamos pensando em algumas alternativas para atender também esse varejo aos domingos. Isso é novo, Reinaldo? Não era o domingo, é? Não. Sempre durante a semana, tá? Geralmente era um dia lá, o quarta, o quinta e sábado. Sábado sempre foi, tá? Sábado é o dia que você não trabalha, você tem tempo de ir no mercado. E agora, domingo, as pessoas não têm o que fazer... Vamos ao supermercado.
é programa. Sim, É, exatamente. assim, eu até te dando a minha resposta como profissional de marketing, né? O que eu falo para todos os segmentos? Que é mais um canal, na verdade, para o consumidor, né? Eu acho que a grande questão não é o e-commerce substituir nunca o varejo tradicional. Acho que isso nunca vai acontecer. A questão é que muitas vezes as pessoas pesquisam no e-commerce e convertem na loja física. As pessoas dão aquela stalkeada, ver o que tem, aí elas vão para a loja física consumir. E eu concordo contigo, se a experiência de compra for boa naquele ambiente, naquele supermercado, dificilmente as pessoas substituem, entendeu? Primeiro que somos seres sociais, né? Precisamos desse convívio. Prova é o tal do botão do WhatsApp nas lojas virtuais. Eu sempre falo assim, loja virtual era para ser se resolve aí e vai embora, mas não é o que acontece. As pessoas entram nas lojas virtuais e querem comprar com alguém no WhatsApp. Precisa do contato, né? Precisa do contato. E aí, se tu vê, né, essa coisa do quanto a gente conversa na fila do caixa, não tanto em Curitiba, talvez, tô brincando. Mas, assim, sim, a gente se interage ali naquele momento, né? E então eu penso que você também, muita dona de casa, por exemplo, faz questão de escolher a carne, faz questão de escolher as frutas, e isso no e-commerce não é possível, né? Então, eu também acho assim que não se trata de substituição, mas de complemento. Né? Exatamente. E talvez em algumas categorias, né? Exato. Mais comoditizadas, assim, né? Ou aquela coisinha que faltou, porque é uma comodidade, né? Eu, por exemplo, vou falar também agora como consumidora. Prefiro ir no mercado e escolher o meu hortifruti, por exemplo. Mas se faltar um sabão em pó... Por que não pedir por um aplicativo, né? Porque... você tem alguns fatores limitantes, né? Primeiro que esse processo não é tão rápido, tá? Eu não sei se existe ainda um supermercado onde você escolha dentro do dia e eles te entregam dentro do dia, tá? Geralmente é de um dia para o outro, né? Então, isso é um processo também que vai te atrasar, né? Os aplicativos, eu acho que permitem uma entrega mais rápida, não a venda direta, né, do supermercado. Mas eu entendo o que você está falando. É porque você está lá hoje em casa, você comprou hoje, mas amanhã você não vai estar. Quem que vai receber? Então, tem limitadores. São alguns desafios ainda. Outro desafio é o custo do frete, né? Por exemplo, se faltar só um sabão em pó, o refil do sabão líquido tá R$18. Qualquer fretezinho em Curitiba vai ser 15. A gente vê, o que nós vamos crescendo muito, tá? Desde a pandemia, são os mini mercados dentro de condomínios. No meu tem, eu ia te perguntar sobre isso também. Vocês atuam em parceria com esse pessoal? Não atuam. Não, eles acabam sendo mais lojas autônomas mesmo. Tá. Até porque são operações pequenas, né? São com alguns produtos, né? Quando nós falamos do varejo alimentar, nós estamos falando aí de 300, 400 ou 500 SKUs dentro do varejo, né? Tem no meu condomínio um supermercado desse. E, de fato, assim, faltou um sabão em pó e tal, alguma coisa assim, é legal. Eu acho que supre, mas não tem variedade, né? Não tem os perecíveis, assim, é tudo... É para emergência, né? Exato. Então, como eu falo, é mais uma opção, não é uma substituição. Isso. E é tão visual esse processo de compra, que dentro do nosso trabalho também, essa parte de precificação ela é importantíssima. Porque quando você chega e você enxerga um produto com cartaz... Qual que é a primeira imagem que vem na sua mente? Ele está em promoção. É verdade. Então, muitas vezes ele está ao mesmo preço, mas como ele está destacado com o cartaz, o cliente acaba comprando, tá? E esses artistas maravilhosos que são os cartazistas, são de vocês ou são do supermercado? São do varejo. É uma arte aquilo, né? Às vezes viraliza no Instagram o pessoal fazendo aquelas letras. Pô, eu valorizo muito o trabalho manual. Então, eu acho aquilo uma arte. O nosso trabalho é solicitar para a rede que faça o cartaz para que a gente consiga colocar no produto e destacar ele. Legal, legal. E já que a gente falou dos mercados autônomos, a gente falou do e-commerce e tal, tem alguma outra inovação? E falamos da análise de dados, né, do BI. Tem alguma coisa que você tem visto, ou que até você viu na Apas Show, ou no merchandising, ou em pontos de venda,
que tu tenha visto de inovador, qual é, sei lá, a tendência, a nova bola da vez, o que tá rolando? Assim, existem muitas coisas que a gente vai ver nessas feiras, tá? Mas aplicado realmente no ponto de venda, eu ainda não saberia te dizer, tá? Mas tu comentou como é que chama? É self-checkout? Quando eu mesma já passo no caixa e já pago ali. Autoatendimento, né? Isso é uma coisa que agora, aqui em Curitiba, por exemplo, já tem até em redes locais, Exatamente. No varejo regional, Aham. não é mais um mérito somente dos grandes, tá? Tá. Então, isso é uma tecnologia que veio realmente para ficar, tá? Porque facilita muito esse processo de compra e agiliza. Você comprou um item, um SKU. Você não precisa ficar numa fila, você mesmo passa lá e paga, né? E o carrinho aquele? Esse carrinho eu vi em alguns supermercados de São Paulo já testando essa tecnologia, tá? Como que é? Então a pessoa vai comprando, vai fazendo a compra, vai colocando dentro do carrinho e já vai registrando. Ou seja, faz todo o processo de uma única vez, tá? Aham. Eu ainda não vi nenhum funcionando, tá? Ai, Eu só vi queria ver notícias, tá? também. De notícias, redes informando que estavam testando essa tecnologia. Tem coisa, né, que a gente ouve falar e não parece que não vê na prática. Faz alguns anos que eu já ouvi daquela geladeira conectada na internet que faz o pedido para o supermercado, mas nunca vi ninguém usar. Sim, também não. Porque o nosso trabalho ele ainda é muito manual. Aham. Então, ele é realizado por pessoas, tá? Que vem outra parte muito difícil do nosso negócio, tá? É a escassez de mão de obra. A gente vê que cada vez mais... Não é um problema só nosso, tá? Acho que é um problema do mercado. Do É a mercado. dificuldade em contratar pessoas, tá? E daí vocês... isso é uma coisa que lá atrás eu ia perguntar, a gente acabou entrando em outro rumo ali e eu não perguntei. Mas se tem todo esse cuidado de exposição, limpeza e tal, é um treinamento considerável que vocês têm que dar para as pessoas, né? Desde o início da contratação, tá? Então, como que nós fazemos? Nós abrimos a vaga dentro do nosso site. O candidato se candidata a essa vaga através do site e já faz um teste de personalidade. Ele está dentro do perfil da vaga que nós buscamos, ele vai para a nossa parte de recrutamento e seleção. Eles analisam, tá? O candidato está apto para a vaga? Sim. Manda para a filial. A filial faz mais uma análise, tá? Se aquele colaborador está apto para aquele ponto de venda. Tem que ter perfil específico. Exatamente. Tá. Assim, nós procuramos sempre colocar o colaborador conforme o perfil dele, tá? Que tem se que ele ter vai a desempenhar ver... melhor em cash, se ele vai desempenhar melhor dentro do varejo. Que tem a ver com o perfil de quem consome naquela loja. Não só isso, né? Até pela questão de agilidade. Pela questão de agilidade do colaborador. Tá. Pela questão de facilidade em usar a tecnologia. Tá. Então, são vários fatores, tá, que nós utilizamos ali para realmente conseguir entregar para o nosso cliente o trabalho que nós nos comprometemos, tá? Uma coisa que eu já vi promotor fazendo é arrumando tudo ali, né, na prateleira e tira foto para mandar como ele deixou, né? Isso faz parte do nosso trabalho também, tá? Essa é a evidência de que o trabalho foi realizado. Então, assim, nós fazemos o trabalho na loja, executamos aquele ponto de venda, coletamos indicadores de ruptura, validade, a gestão toda de pontos extras e tiramos uma foto para mostrar que aquela loja foi trabalhada pelo nosso promotor. Mas aí, a cada quanto tempo esse promotor tem que voltar? Depende da empresa, tá? A empresa pode nos contratar para ter visita diária, todos os dias, para visita semanal, para 3 visitas por semana. Então, depende da necessidade da indústria e do giro do produto dela naquele ponto de venda. Tá, então quem decide isso é a indústria. Exatamente. Então, nós temos clientes que nós atendemos de segunda a sábado. Alguns outros clientes 3 vezes por semana, outros 2 vezes por semana, conforme a necessidade. Mas aí não dá conflito? Por exemplo, assim, eu às vezes chego no mercado, né, que eu observo, e lá iogurte está uma bagunça. Vamos supor, né, na geladeira dos iogurtes, lá tá tudo bagunçado sei lá, Danone. E, poxa, se eu sou gerente daquele mercado, eu ia ficar incomodada. Tipo, gente, tá uma bagunça. E aí... a Danone só contratou o promotor para ir lá arrumar uma vez por semana. Como que fica esse conflito daí entre quem está pagando e quem está desarrumado? Porque a indústria também ela faz o investimento conforme o volume de venda dela, tá? Tá. Então ela vai fazer a análise, tá? Então nessa loja eu vou conseguir atender 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, conforme o giro do produto. Nós chamamos de produtos de alto giro. Tá. Geralmente os produtos de alto giro eles têm visitas de segunda a sábado.
Tá. É por categoria, então. Por categoria, por giro. E se eu sou... eu adoro as histórias hipotéticas. Se eu sou gerente dessa loja e tá bagunçado e eu fico nervosa, porque eu sou dessas, eu posso ir lá arrumar? Pode, a loja também desempenha esse trabalho de ir lá fazer o trabalho de abastecimento, o trabalho de organização do ponto de venda, ou muitas vezes ela só vai lá e tira uma foto daquela área de venda que está e manda para a indústria, ó, teu produto tá todo bagunçado aqui, tá? Aí se é um cliente da Dinâmica, ela nos chama, nós vamos lá e fazemos a organização do produto novamente. Dá mais trabalho, né? Eu reclamar para esse povo todo que lá arrumar, tô brincando. Dá bastante trabalho. Eu sou dessas de lá e arrumar. Até por uma questão de preço, tá? Muitas vezes o cliente nos aciona para falar que uma loja está sem preço, tá? Então nós mandamos o promotor lá, ele tira a etiqueta de preço e organiza a área de venda novamente. Que bacana. Preço é um negócio, né? Não tinha voltado uma lei que tinha que etiquetar todos os produtos? Daí caiu isso? Sim, em algumas regiões sim, tá? Nós temos, geralmente em cidades menores, ainda tem aquele trabalho de etiquetar o produto. Tá? Vocês fazem, Muito raro, tá? Eu não tenho conhecimento de nenhuma loja que nós atendemos que precisa ter esse trabalho de etiquetagem. Não vê mesmo. Sim. Até porque é um retrabalho muito grande, né? Sim. Cada vez que precisa remarcar o preço desse produto, você tem que ir lá, tirar, remarcar. Disso, sim, né? exatamente. Que eu lembro de ter ouvido, assim, como consumidora, há uns anos aí, sei lá, talvez antes da pandemia, que isso ia voltar, mas acabou não acontecendo, né? Mas para garantir para o nosso cliente que nós vamos estar fazendo a entrega conforme nós nos comprometemos, nós fazemos um treinamento muito pesado em cima da nossa equipe, tá? Treinamentos, reciclagem, para garantir para ele que todo aquele trabalho vai estar sendo entregue lá no PDV, tá? E principalmente é o quê? Gerar visibilidade, tá? Mostrar que aquele produto foi abastecido, que o produto está precificado, que o produto está limpo e com o FIFO feito, tá? O FIFO feito. Que legal. E aí, só deixando claro para as pessoas como é que funciona, porque para mim mesma não estava tão claro, né, Reinaldo? Mas esses estudos, então, toda gente que a gente ouve falar e já faz parte do imaginário coletivo, né? Todo mundo sabe, produto na altura dos olhos vende mais, produto para criança bota embaixo, etc. As áreas de trade marketing que desenvolvem esses estudos, né? Exatamente. Eles analisam, né, os pontos quentes das lojas. Muitas lojas usam câmeras para ver o quanto tempo o consumidor fica na frente do ponto de venda para escolher. Então, existem uma série de estudos em cima disso. Muito estudo de comportamento do consumo, Exatamente. né? Até isso reverbera depois, eu sei que é outro tema, mas só reverbera até no design de embalagens, né? Sim. Que muitas vezes as novas marcas pegam a cor do líder de mercado, que é para, na loucura do PDV, meio que a pessoa pegar ali no impulso. Isso, às vezes, até... nós mesmos que trabalhamos diretamente com o merchandising no ponto de venda, muitas vezes somos surpreendidos. Eu fui comprar cereal, eu vi que agora veio um escrito bem grande, tá? Produto com alto índice de açúcar. Sim. Então, aquilo chama atenção, tá? Sim. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E a legislação está cada vez mais rígida em relação a isso. Tem que ser mesmo, né? Eu acho que uma coisa que tem que pegar pesado é quando reduzem... Isso aí eu tô falando da indústria, claro, né? Mas quando reduzem gramatura, por exemplo, eu acho que a transparência tem que acontecer mesmo. Mas é só puxando um pouquinho de volta. E os promotores entre si, assim, eles se respeitam? Não da dinâmica, eu digo os concorrentes. Sim. Ou é um mercado muito... Tem que ficar muito vigilante para o cara não pegar o teu espaço? Sim, é uma briga constante. Tá? É uma briga de foice. Exatamente, porque assim... Todo mundo quer estar bem abastecido e bem posicionado no ponto de venda, tá? Existe um respeito entre eles, logicamente, tá? Mas nós sempre brincamos, tá? Que o galo marvado sempre leva a melhor fatia do negócio, tá? Entendi. Assim, nós temos um cuidado muito grande que nos nossos espaços ninguém vai mexer, tá? Ou seja, nós estamos blindando o nosso cliente para manter aquela participação dentro do ponto de venda. Porque a ponta de gôndola vale ouro, né? Sim, todos os pontos extras, todas as áreas de oportunidade que nós conseguimos colocar dentro do ponto de venda é uma venda mais para esse cliente. O ponto natural é importantíssimo, é onde o cliente vai procurar o produto, tá? Mas o ponto extra é a venda por impulso, né? Sim, Quantos produtos você compra por impulso quando você vai no varejo? Quando você vai no supermercado? Vários.
Infelizmente. Você foi lá para comprar pão e voltou com o carrinho cheio. Ele entrou para comprar Coca-Cola e voltou cheio das coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, Reinaldo, muito obrigada, tá, por tu ter aceitado o meu convite dessa exposição e desse monte de pergunta, mas para mim foi muito legal, muito engrandecedor. Aprendi antes e durante o episódio. Queria perguntar se tu quer deixar algum recado final e também te deixar super à vontade para deixar os canais digitais, aliás, tanto da Dinâmica quanto da Luane, né? E onde que as pessoas te acham e tudo mais. Perfeito, sim. Primeiro, mais uma vez, tá, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco da nossa empresa, tá? Que tem uma história aí já há mais de 25 anos. E para conhecer mais dos trabalhos da Dinâmica, da nossa área de atuação e da nossa metodologia de trabalho, você pode acessar o nosso site, que é dinamicamerchandising.com.br. E para conhecer os trabalhos da Luane, tá? Que faz com que os nossos promotores fiquem cada vez mais apresentáveis dentro do ponto de venda, você pode acessar o site da Luane, que é uniformesluane.com.br. A gente vai deixar o lettering, mais Luane com 2 N's e Y. Exatamente, exatamente. Querido, obrigado eu. Tá? Gente, obrigada por nos assistirem até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal youtube.com/Projetual Comunicação e procurar Projetalks no Spotify para você aproveitar os nossos conteúdos dirigindo, fazendo outras coisas, né? Então, liga lá no Spotify, você pode ficar lá no trânsito consumindo um conteúdo bem bacana. Um abraço para vocês, um beijo e até o próximo conteúdo.